Isso. Pegue sua Bíblia, irmão, por favor. Parece brincadeira, mas não é. A gente vai falar de coisa séria hoje aqui. Abra em Salmo 42, livro de Salmos, versículo 42, capítulo 42, perdão. Primeiro, irmãos, eu tenho um tema aqui, como sempre tenho colocado um tema aqui. Alguns gostam, outros não gostam, né? De temas, de tópicos. Mas eu penso que a palavra ela fica melhor absorvida, a gente guarda os tópicos, a gente guarda os temas. Então, o tema de hoje é uma linda história. Você pode falar isso para o teu irmão? Uma linda história? É romântico, né? É bonito, né? Uma linda história. Tem alguém que precisa de cadeira aqui? Não? Amém. Uma linda história. Olha aqui, ó. A equipe de mídia também tá de parabéns, glória a Deus. São 7 anos, irmãos, né? E tem uma pessoa aqui que é testemunha do que eu vou dizer agora. Vai ser... Eu preciso da oração da minha mulher. Ela sempre ora assim: controla as emoções dessa pessoa. E eu preciso hoje dessa oração sobre a minha vida. Tava ali no começo do louvor, os irmãos celebrando e eu tava chorando, gente. Eu preciso... Meu Deus do céu. E eu preguei aqui na ceia, irmão, né? A maioria de vocês estavam aqui na ceia, né? E eu preguei na ceia aqui, eu saí daqui do culto e fui embora para minha casa. Falei no carro para minha mulher: esse mês eu não vou pregar mais na igreja. Falei para Carol, para a bispa, por muitas coisas, irmãos, né? Algumas coisas que a gente anda vivendo, a igreja, alguns irmãos, momentos difíceis, momentos de alegria, alguns conflitos. Eu vou usar essa palavra. Por que eu chamei vocês aqui? Porque nós passamos por isso. Nós vivemos uma vida e uma história de altos e baixos. E nós temos tantos momentos que são extraordinários e tantos momentos que o coração fica apertado. E eu falei para minha mulher: eu só vou pregar em setembro, na próxima ceia, né? E Deus sabe que esse era o desejo do meu coração. Pois bem, irmão, ainda bem que Deus ele tem um desejo diferente do nosso, né? E essa é a história, esse é o primeiro capítulo da Igreja Viva, talvez você não saiba. Mas quando nós saímos da antiga igreja, Igreja Koinonia, depois de tudo que aconteceu, uma história que foi muito difícil para todos nós, eu sentei na sala da minha casa e disse para minha mulher, ela estava grávida, gravidez de risco, um milagre. Hoje a Mel está aí, né? Para o louvor do Senhor, para a glória de Deus, né? Está lá no infantil. Ela deve estar dando trabalho nesse momento lá, irmão. Ela é uma bênção mesmo, é cheia do Espírito Santo. Mas ela está aí, dando glória. É uma bênção, ela é minha filha. Eu amo demais. E o que eu quero dizer com isso, irmão? Naquele momento eu combinei com a minha esposa, eu combinei com a minha mulher. E eu disse para ela na sala da minha casa, eu morava lá na minha casa, não morava no apartamento ainda, lá na Tupiri, a gente estava sentado e a gente disse: nós vamos ficar 1 ano indo em alguma igreja, a igreja de algum amigo nosso, a igreja de algum homem de Deus nessa cidade, durante 1 ano. Para quê? Para o final da gestação ocorrer tudo bem, para a gente poder cuidar desse tempo, para a gente poder digerir tudo isso que aconteceu nas nossas vidas. E aí daqui 1 ano, o que o Senhor quiser fazer nas nossas vidas, é como se a gente estivesse dizendo assim: vamos dar uma pausa aqui, Deus vai entender, Deus ele tem o controle de tudo, e daqui 1 ano a gente dá o play. Pois bem, irmão, demorou 1 semana. Essa pausa. E aí a gente sempre fala isso, né? Mas tem muita gente nova. Teve um dia que, eu não sei se foi a Lívia que começou, mas foi na casa dela, um mover num grupo, né? A Lívia e o Rodolfo. Era uma igreja ali no Maxilândia. Era uma igreja, né? Eles abriram a garagem deles lá, convidaram todos nós para um momento de oração, irmão, né? E foi um dos momentos mais impactantes da minha carreira cristã. Foi um dos tempos mais marcantes da minha vida, porque eu sou chato mesmo, irmão. A pastora, semana passada, veio aqui e falou que eu sou chato, né? E eu confesso, eu sou chato em várias questões. E uma delas é o horário. E eu fui o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros a chegar lá.
cheguei lá antes de tudo, de todos. Fomos arrumar as coisas lá, nem sei se eles lembram disso. Parei meu carro, não tinha ninguém. Se tinha chego alguém, era pouca pessoa, não lembro. Mas eu acho que não tinha ninguém ainda. Chegou eu e minha esposa. E aí, o que aconteceu, irmão? Fica aquele pensamento, será que vai vir alguém? Vai vir uns 2 ou 3, né? E de repente veio uma multidão, irmão. Uma multidão começou a invadir aquela garagem a ponto de ter que abrir o portão para poder ir para a rua, porque não cabia mais na garagem. E esse foi o início, irmão, de uma história linda. No meio de tantas lágrimas, no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta dor, irmão, em algum momento naquele tempo eu pensei que eu fosse morrer mesmo. Meu coração estava dilacerado porque eu trabalhei muitos anos em um ministério dando tudo que eu tinha. Perceba que, irmão, eu estou sendo intencional hoje aqui, tá? Nós vamos ler um texto e você vai entender o que eu estou falando. Porque muitos de vocês que estão me ouvindo também já serviram a Deus em algum lugar com todo o coração. E o nosso Deus, Ele é o mesmo, amém? E muitas vezes nós fazemos planos, irmãos. Nós firmamos planos, liberamos palavras de uma maneira errada. Porque se consultássemos a Deus em primeiro lugar, nós iríamos entender que Deus tinha outro plano para nós. E naquele momento, em meio a lágrimas, em meio a sofrimento, em meio a percas, em meio a tristeza, em meio a destruição, em meio a perseguição, em meio a tudo isso que nós cantamos aqui, Deus vem e diz assim: eu estou escrevendo o primeiro capítulo de uma linda história. Salmos 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu vou repetir, irmão, esse texto, porque eu penso que essa é a igreja viva e esse é o sentimento que há no seu coração. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Versículo 3: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo: aonde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Versículo 5: por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Perguntaram-me o tempo todo: onde está o seu Deus?
Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Senhor, nós te damos graças, Pai. Meu Deus, que alegria estar aqui, Senhor. Não tem nada a ver conosco, Senhor. Tem a ver com o teu plano. Tem a ver, Senhor, com o que o Senhor tem preparado. E o Senhor tem escrito uma história linda na vida dessa igreja, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque dos nossos corações, Senhor, essa igreja nem existiria. Porque o nosso coração é enganoso, Senhor. Porque muitas vezes nós nos perturbamos. Porque muitas vezes tudo que temos são lágrimas, Pai. Mas os teus pensamentos são bem mais altos do que os nossos, Pai. E que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma linda história não quer dizer que é uma história que haverá somente sorrisos. Uma linda história não quer dizer que será uma história que somente vai acontecer o que nós gostaríamos que acontecesse, que nós desejaríamos que acontecesse. Pelo contrário, uma linda história, irmão, todas as histórias, inclusive a sua, ela é formada por muitos altos e baixos, porque nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos limitados. Um dia nós queremos, outro dia nós temos dúvida, no outro dia a gente nem quer mais nada. Um dia a gente tem certeza e convicção, no outro dia a gente não quer nem aparecer, nem fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nós estamos lendo um salmo aqui, irmão, Salmo capítulo 1 até o 41, ao que tudo indica são salmos de Davi. Salmo 42 inicia um novo tempo, outras pessoas escrevendo. E aqui são ministros de louvor que estão escrevendo essa canção. E o que eles estão dizendo, esse salmo? O que eles estão dizendo é o seguinte: em algum momento eu podia estar na tua casa, em algum momento eu podia estar na tua presença, em algum momento eu podia estar me alegrando com os meus irmãos, em algum momento eu estava junto, liderando, andando, em profissão de fé, todos juntos, em rumo à casa do meu Deus, adorando, se alegrando. E por algum motivo que a Bíblia não conta, isso foi tirado da vida deste homem, deste salmista. E quando ele escreve este salmo, ele está em algum momento que ele não pode ir à casa de Deus, que ele está longe da casa de Deus, que alguma coisa está impedindo ele de estar na casa de Deus. E esse texto começa, primeiro tópico, dizendo assim: essa história trata de um homem que ama ao Senhor. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Perceba que as histórias da Bíblia, elas servem para nos ensinar, para nos inspirar, para nos dar entendimento de como Deus trabalha nas nossas vidas. Então, eu torno a repetir: tem alguém que ama esse Deus aqui? O primeiro tópico é: essa história retrata a história de um homem que ama o Senhor. O versículo 1 e versículo 2 deste salmo diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Tem alguém que deseja o Senhor aqui, irmão? Tem alguém que tem sede de Deus aqui neste lugar?
Nós estamos falando de um homem que ama a Deus, que tem sede de Deus, que tem vontade de estar na casa de Deus, que tem vontade de estar na presença de Deus. Ele, assim como a corça anseia por água, ele suspira, o ar dele, ele depende desse Deus para viver. É uma história que parece com a minha, que parece com a sua. Agora, irmão, perceba, um homem que tem desejo, que anseia, que respira, que quer, combina com esse homem ter crises? Na visão, não combina. Mas se nós ficarmos despidos da religião, e é difícil, principalmente para pastores e líderes, é difícil se despir da religião, da doutrina. É difícil se despir dos conceitos, do que nós formamos no nosso coração, é difícil. Mas esse homem, ele está despido, porque ele está diante de Deus. E ele tem um entendimento que diante de Deus não adianta eu pôr um sorriso e vir para a igreja dizer que está tudo bem. Porque Deus, ele conhece e sonda os nossos corações. Então um homem que tem uma história, que andou em algum momento na presença de Deus, na casa de Deus, nos versículos posteriores nós vamos ver que ele entra em crise, irmão. E escuta isso, não é crise com a igreja, como alguns têm. Estou com crise com o irmão lá da igreja, estou com crise porque o irmão não fala comigo, estou com crise porque o ministério não me dá oportunidade. Não é nada disso, irmão. Você precisa ser curado, isso aí não tem nada a ver com o que a gente está falando. Ele está com crise com ele mesmo. Porque ele gostaria de estar em um lugar que ele não pode estar. Porque ele gostaria de estar fazendo algo que ele já fez, que ele não pode estar. E o segundo tópico é assim, ó. Em uma história linda, existe o tempo de choro. Versículo 3 diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. É uma história linda, amém? Ele é alguém que conduzia o louvor. Ele é alguém que era um líder na igreja. Ele é alguém que era um homem de Deus, que ganhava almas. É alguém de Deus, cheio do Espírito Santo, com uma história linda. E o que ele diz é que o alimento dele de dia e de noite tem sido lágrimas. Porque toda história linda, e eu penso que prego a uma igreja que tem uma linda história, tem tempo de choro. Tempo de choro. Ele começa dizendo, pastor Alan, eu amo esse Deus, eu anseio por ele. Mas ele está chorando. Ele está sofrendo. Ele está em lágrimas. As lágrimas são alimento. O que nós entendemos aqui, irmão? Nós temos uma igreja linda. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que nós somos uma família. Eu creio nisso, irmão. Eu creio. Existe um tempo de choro. Mesmo em meio a lágrimas, ele diz assim: eu ainda o louvarei. Quero que você olhe para o seu irmão e diga assim, mesmo no tempo de choro. Olha para o irmão, olha para ele, diz assim: mesmo no tempo de choro, eu creio que eu ainda o louvarei. Terceiro, tempo de lembranças. Escuta isso, irmão. Porque as lembranças, elas podem ser maravilhosas, ou elas podem ser mortíferas. Como nós vamos lidar com isso?
O versículo 4 diz assim: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo, dirigindo a procissão, o louvor, o culto à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Ele começa a lembrar, irmão. E as lembranças, elas podem ser boas, amém? Vamos abrir em Lamentações capítulo 3, por favor. Lamentações capítulo 3, nós vamos ler do 21 ao 24. Diz assim, versículo 21. Lamentações 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. As lembranças boas, elas trazem vida para nós. Elas trazem esperança. Ele está dizendo, salmista, eu estou aqui, mas eu anseio estar em outro lugar. Eu estou chorando, mas eu anseio, eu desejo estar de uma outra maneira. Por quê? Porque eu me lembro quando eu estava assim. Eu me lembro quando eu andava com meu Deus. Eu me lembro quando eu ia à casa do meu Deus. Eu me lembro quando eu andava com os meus irmãos. Eu me lembro da fidelidade, da bondade de Deus. Eu me lembro que as misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então as lembranças boas produzem vida sobre nós. É bom lembrar. É bom lembrar de onde Deus me tirou. É bom lembrar que quando eu era ninguém, comecei a visitar algumas igrejas, eu chegava nas igrejas e todo mundo falava assim, você vai ser um pastor um dia. E eu dizia, esses caras só podem ser loucos. Para mim era um combinado das igrejas. Todo mundo que chegava, eles falavam isso para aprender. Mal sabia eu que depois de 15 anos, 14 anos, estaria aqui, pastoreando uma igreja, pregando para uma igreja, celebrando 7 anos de vida. Eu não sabia, mas Deus já sabia. E irmão, me traz esperança lembrar disso. Saber que eu não era nada e nem ninguém, não que hoje seja. Mas que mesmo sem conhecer nada da bondade de Deus, da misericórdia dele, ele já tinha me escolhido e me separado. Por favor, tem alguém que crê que é escolhido e separado por Deus aqui? Então é sobre isso que estamos falando. É sobre essas lembranças. É sobre saber que não merecíamos, mas mesmo assim ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar aqui hoje, nos alegrando na casa dele. É sobre saber que eu estava na escuridão, nas trevas, mas ele me arrancou de lá e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Como é bom lembrar. Como é bom lembrar, irmão, mesmo dos dias mais difíceis, e entender que existia um propósito e um cuidado de Deus para tudo aquilo que estávamos passando, que iria nos ensinar, que iria nos fortalecer e nos fazer crescer, e nos trazer aqui, para que Deus pudesse usar as nossas vidas. Mas quando você está longe, quando você está proibido, quando você está sendo privado, o alimento são as lágrimas. E as lembranças, elas podem gerar esperança, mas elas também podem ser um veneno mortal para as nossas vidas. Você sabe, irmão, enquanto eu estava escrevendo e orando essa semana,
Eu orei muito essa semana, porque os planos foram mudados e algum sinal Deus estava dando para nós. E eu queria entender de Deus o que Ele queria falar. Porque o aniversário era na semana passada, estava tudo combinado. E para a vida da igreja não muda muita coisa, irmão. Mas no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo. E aí eu estava pensando nisso. E uma coisa que crente gosta de fazer, qual que é? Tô com vergonha, né? O que o crente gosta de fazer? Comer. Quem gosta de churrasco? Alguém diz assim, graças a Deus, achei que ia falar japonês de novo, né? Quem gosta de churrasco? Esse abençoado me mandou uma foto de uma picanha argentina ontem. Eu tava no churrasco também. Não era com uma picanha argentina, mas era um churrasco de excelência. Por que eu tô falando isso? Você vai entender, irmão. Nós fizemos uma viagem, eu e minha esposa e familiares, há muitos anos atrás. E nós levamos roupa de banho, protetor solar e carne. Levamos os convites, as coisas que a gente ia fazer na viagem e carne. Levamos o carro, levamos a gente e carne. Irmão, a gente levou muita carne. A gente ia passar uns 5 dias lá, mas acho que a gente levou carne para comer uns 10 dias naquele churrasco. A gente só queria saber do que? Era uma casa com piscina que a gente tinha alugado. Ficamos assim, eu vou ficar o dia inteiro na piscina comendo carne, churrasco. Esse era o nosso plano. O primeiro dia, irmão, deu certinho. Ó, comemos carne que não acabava mais. A carne estava maravilhosa. Você pode dizer isso? Maravilhosa? Maravilhosa, irmão. Meu Deus. Dá até um ronquinho, né? Na barriga. Fala de comida agora não, que já dá uma, né? Só que para nossa infelicidade mesmo, irmão. No outro dia tava todo mundo no banheiro. Deu muito ruim aquele churrasco. No banheiro literalmente, né? Com diarreia, vomitando, foi muito ruim. Foi muito ruim. E o que tava maravilhoso, de repente, irmão, no dia seguinte, não passou muito tempo, estava podre. O que foi maravilhoso em um dia, no outro foi a derrota. Foi a destruição. Foi o fim. Podre. Podre. Com viagem paga, com casa lá e todo mundo só queria saber. Tinha uns 3 banheiros, irmão. É sério. Dava vontade de escrever o nome assim. Esse aqui é meu. Era uma luta. Você já passou por algo parecido, então você entende o que eu tô falando, né? Treva, irmão. Treva. Por que eu tô contando essa história, irmão? Porque existem coisas nas nossas vidas que em um momento foi maravilhoso. Foi maravilhoso, irmão. Eu fui ganho para Jesus naquele lugar. Eu fui transformado em uma outra igreja. Eu fui pastoreado, amado, cuidado em outro tempo. Aquilo foi maravilhoso. Agora, eu querer fazer com que o que acontecia lá atrás volte a acontecer hoje, tá podre. Você deixa uma comida ali no lixo 2 dias, começa aquelas minhoquinhas brancas a aparecer. Pode ser a tua comida preferida. Você pode ter se deleitado, como a pastora pregou aqui. 2 dias depois está podre, juntando bicho. Não serve mais. Então as lembranças, elas podem ser para trazer esperança, vida, ou podem ser para apodrecer, acabar com tudo, destruir. Porque se eu quiser trazer algo velho, do passado, para hoje, não vai funcionar, irmão. Porque as coisas mudaram. Porque as pessoas mudaram. Você é o mesmo de 10 anos atrás? Então por que muitas vezes nós insistimos em querer fazer as coisas que fazíamos 10 anos atrás? Aquilo era bom para aquele tempo.
mas as misericórdias do Senhor foram renovadas. Manhã após manhã, manhã após manhã. E eu tenho algo para te dizer, irmão. Tem um pãozinho do céu preparado para você neste tempo. Cuidado com as lembranças. Uma história linda, ou uma linda história, ela passa por tempos de muitas lembranças. Agora, o que for podre, ou que não for para esse tempo, não tenta trazer de volta, irmão. Foi bom para aquele tempo. Está no passado. Porque como o Rogério abriu aqui o culto, como eu ministrei também um outro dia, pessoas que amam a Deus, pessoas que são cheias do Espírito Santo, ficar revirando o lixo, ruminando o lixo, remoendo o lixo, isso parece bom ou ruim? É horrível, é horroroso. E eu não quero isso nessa nova fase da minha vida. Mas muitas vezes, de uma maneira inconsciente, nós continuamos arrastando esse lixo junto com a gente. Dizendo, um dia isso foi tão lindo. Um dia isso daqui me impactou. Um dia isso daqui mexeu comigo. Um dia isso daqui mudou minha história. Um dia que está lá atrás. Que não serve mais para hoje. Isso, irmão, não se aplica só em histórias da igreja. Se aplica em coisas da sua infância. Quantas vezes nós vamos conversar com um crente que já tem 10 anos na igreja, cheio de traumas de quando era criança, arrancando, arrastando lixo, remoendo o lixo, revirando o lixo o tempo inteiro. Ou minha alma anseia, tem sede de Deus, ou eu pego o lixo e cultuo isso. O último tópico, versículo 11. Quarto tópico. A minha Bíblia diz assim, versículo 11. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Uma história linda, irmão. Por muitos momentos, como eu disse há pouco, nós que somos limitados, ficamos agitados por dentro, sim ou não? A nossa alma, ela está falando da nossa mente, está falando do nosso coração, do que nós sentimos. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos perturbados. Tem alguém que fica perturbado aqui? Eles são pastores, não pode erguer a mão na frente de vocês. Como é que você vai chegar lá na célula na terça e falar, ih, esse cara vai ficar perturbado direto? Fecha o olho rapidinho, irmão. Tem alguém aqui que fica perturbado? Agitado, ansioso, inquieto, triste, nervoso, angustiado. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Esse cara, ele está se auto-ministrando, irmão. Ele está falando com ele mesmo. Ele não está falando do pastor. Você pode continuar pondo a culpa dos seus fracassos no seu líder, em mim. Pode pôr, irmão. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Só tem uma coisa que vai acontecer. Nada vai mudar na sua vida. Eu vou seguir a minha, o seu líder vai seguir a dele. Você vai continuar culpando alguém
preso no mesmo lugar. Agora ele está fazendo o quê? Se ministrando, ele está perguntando. É como se ele estivesse no espelho, Mauri. Ele está olhando para ele mesmo e está dizendo: por que está abatida a minha alma? Por que o meu coração está apertado? Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou desanimado? Ele tem uma explicação, ele está longe da casa de Deus. Quem sabe um cativeiro? Proibido de ir ao lugar do culto. Mas como nós aplicamos isso na nossa vida, irmão? Neste tempo, por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Porque eu estou na casa de Deus e estou abatido. Porque eu estou com os meus irmãos e ando perturbado. Porque, mesmo sabendo que Deus tem muitos livramentos, já trouxe cura, livramento, está profetizando, liberando tempo novo sobre as nossas vidas, porque ainda assim, muitas vezes estamos perturbados, abatidos. Porque tem algumas coisas que tem que ser tratadas no nosso coração. E como se tivesse um espelho hoje, irmão. Se você estivesse olhando para você, você ia falar o quê? O que você ia falar? Se você olhasse hoje no espelho e esse espelho revelasse o que tem dentro de você. Porque alguns psicólogos dizem, aqui tem uma psicóloga que pode dizer melhor que eu, que o ser humano, ele mente, a alma, o coração, o ser humano, ele mente acerca de alguma emoção que ele está sentindo, ele esconde, fala uma coisa diferente, aproximadamente 7 vezes por dia. Ah, como que tá? Tá tudo certo. Perturbado por dentro. Tá tudo bem. Tudo tranquilinho. 7 vezes por dia é a média que o ser humano engana alguém ou se engana sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre o seu estado. Porque a mente, a nossa alma, mente, engana. Estou falando alguma besteira? Preciso de alguma aprovação, né? Porque nos enganamos. Em algum momento, alguns de nós nos enganamos tanto que as mentiras se tornam verdade. E aí como nós vamos entrar em um tempo novo, irmão? É ilusão. É emoção. Nós só vamos viver coisas novas no momento em que passarmos a fazer também coisas novas. Coisas diferentes. Várias vezes por mês também, psicologia. Estou lendo um livro de um psiquiatra, então muitos dados são ganho de presente, inclusive. Obrigado. Várias vezes por mês, o ser humano tem pensamentos preconceituosos, racistas, que diminuem outras pessoas, que menosprezam outras pessoas. É claro que nós não vamos declarar isso. Mas se aqui nesse telão hoje, aqui agora, ó, fosse exposto os teus pensamentos na última semana, você ficaria aqui ou saia correndo? Tem alguém entendendo? Porque nós falamos várias coisas. Nós aprendemos a falar. Nós replicamos muitas coisas. Nós falamos as coisas que Deus fala. Mas muitas vezes o nosso coração está distante do nosso discurso. Para a igreja pode funcionar. Para a família pode funcionar. Mas com Deus não funciona. Porque Deus conhece
as nossas palavras antes mesmo de declararmos. Então, no momento que você diminui alguém, que você é racista, preconceituoso, Deus, ele já viu o que você pensou. E muitos de nós nos sentimos rejeitados, ou que o preconceito é contra nós, mas muitas vezes nós somos os maiores preconceituosos. Aí chegamos, não entendemos nada. Por que está abatida a minha alma? Por que eu estou triste? Por que eu estou perturbado? Porque você está longe da casa da presença de Deus. Você pode até estar no prédio, mas o coração está vazio, está afastado. E aí muitas vezes sente saudade. Por quê? Porque você não busca mais. Não tem a ver com a igreja, irmão. Não tem a ver com a parede preta, cinza, amarela ou branca. Não tem a ver com som baixo, alto. Não tem a ver com quem prega ou deixa de pregar. Tem a ver com o seu coração estar ligado com o coração de Deus. Eu prego com grande alegria essa palavra, irmão. Sabe por quê? Porque até hoje Deus me chamou para pregar a palavra de confronto. Por que no aniversário ia ser diferente? É ou não é? Se ele me confronta, por que aqui ia ser diferente? Agora o que eu entendo, irmão, coisa linda, agora é para quem está com o espírito ligado. O que eu entendo é o seguinte, que Deus, ele, como alguns falam, cajadada, confronto, Deus vem e mostra quem a gente é. Às vezes a gente ignora isso, mas a intenção de Deus é maravilhosa. Ele quer que você seja transformado por inteiro, para que você não seja um religioso, mas sim se torne um filho e uma filha que viva tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Essa é a intenção de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E a continuação do versículo 11, eu vou encerrar com isso. Vou ler de novo o 11 inteiro agora. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. E agora, irmão? E agora? Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É uma linda história dessa igreja. E você, de alguma maneira, não sei se você entende ou não, eu entendo direitinho, você foi escolhido para fazer parte da história dessa igreja. É uma linda história de pessoas que são verdadeiras, que não mentem, que não escondem, de pessoas que estão lutando para fazer e viver a vontade de Deus. Isso é difícil, irmão. Se eu dissesse para você em 7 anos, você mais acertou ou errou? Quem sabe eu tenho errado mais do que acertado. Mas tem uma coisa que eu prometo, diante de vocês, diante da igreja, que eu não vou mudar, porque até nos momentos que eu errei, foi tentando fazer o melhor para o que Deus me chamou para fazer nessa terra. Então, erramos sim, acertamos bastante também. Irmão, não importa o que aconteceu, não importa se teu alimento tem sido as lágrimas de dia e de noite, o que importa é você ter a certeza, convicção no seu coração, de que você ainda vai louvar o nome do Senhor. E eu creio, irmão,
E agora, para quem crê, eu creio e profetizo que nós estamos abrindo um tempo de grande louvor ao nosso Deus, aonde nós vamos engrandecer, exaltar e dar glória ao Senhor por muitos sinais, prodígios, maravilhas e milagres que Ele vai continuar realizando no meio das nossas vidas aqui neste lugar. Se você se alegra, então glorifica. Volta lá no tema, por favor. Na imagem que você fez. No tema do culto. Isso. Você é um craque, né? Vocês são maravilhosos. Eu quero que você faça o seguinte aqui, ó. Você coloque uma vírgula aqui e 3 pontinhos. Depois você devolve. É profético o que eu estou dizendo, irmão. Que vivemos uma história até completarmos 7 anos. Mas não é o fim da história. Nós estamos virando uma página. Uma vírgula está sendo colocada. E uma continuação, e eu creio que também vai ser linda e maravilhosa. Uma continuação do agir de Deus sobre as nossas vidas vai acontecer sobre cada um de nós que estamos aqui neste lugar. Por favor, isso é para quem crê. Deus vai continuar trabalhando, construindo. Deus vai continuar operando e agindo. Deixa eu dizer algo para você. As misericórdias do Senhor vão continuar se renovando dia após dia. Eu não sei como você veio hoje aqui, mas eu sei que se você crer, você vai acordar de uma maneira diferente amanhã, cheio de esperança. E você vai dizer: eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Aleluia. Eu ainda o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Eu louvarei. Você crê, irmão? Escuta isso. Você crê que em uma noite de festa Deus tem cura? Você crê nisso? Se você crê, põe a mão no teu coração então. Nós vamos declarar isso mais uma vez quando eu chorar. Você vai declarar isso com uma verdade no seu coração, sendo uma oração. Se você crê, irmão, feche seus olhos e declare isso com tudo que há em você. Porque o que Deus precisa para curar é a fé. O que Deus precisa para transformar é a fé. O que Deus precisa para fazer tudo novo é a fé. Então feche seus olhos e declare isso. Declare.